Olá, pessoal, eu sou Andrea Barros, jornalista, e eu tô aqui para te convidar para acompanhar mais um programa do ConsulFisCast, com temas super importantes para a gente descomplicar aí um pouco o entendimento sobre contabilidade. Vamos nessa? Você já deve ter ouvido falar sobre contabilidade consultiva, né? De uns anos para cá, esse tema tem sido bastante trabalhado no dia a dia das empresas, e aí nada mais importante do que trazer esse assunto para cá para a gente entender como funciona, quais são os benefícios, né, para o funcionamento da contabilidade, da contabilidade na empresa. E para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com o Ricardo Santos, que é especialista contábil e CEO da Consulfis Contabilidade Consultiva. Seja bem-vindo, Ricardo, Fala, tudo bem? Andréa. Muito obrigado. Bom, e assim, para a gente começar o nosso bate-papo, né, sobre esse assunto, pergunta principal. O que é de fato contabilidade consultiva e como é que ela beneficia, como é que ela impacta diretamente os negócios, né, as empresas? Tá, antes de explicar o que é contabilidade consultiva, vamos criar aí voltar o tempo e identificar o que é a contabilidade. Quando você fala de contabilidade aqui no Brasil, as pessoas lembram logo de imposto. Então, por que isso? Porque os órgãos fiscalizadores que têm poder de cobrar tributo, eles sempre tiveram uma autoridade maior do que a parte da gestão, que é a parte da contabilidade em si. Então, os contadores, durante muitos anos, somente fizeram um trabalho para atender o fisco. Então, quando você fala de contabilidade, lembrava muito de que daquele profissional que estava voltado para atender o fisco. E se vinculou muito a imagem da contabilidade e do contador ao cobrador de imposto, como se fosse um intermediário da Receita Federal. E isso é um engano pensar dessa forma, porque a contabilidade ela serve para muito mais coisas. Passado o tempo, após vários movimentos, ingresso da tecnologia, chegou o que nós chamamos hoje de contabilidade consultiva. O que é isso? Ela é uma contabilidade que ela é mais próxima do empresário. Ela é aquela contabilidade que saiu do fundo do corredor, né, do fundo lá, do finalzinho, aquela porta do corredor escuro das empresas que ficava um cara mal-humorado atrás de vários papéis, que essa era a visão que tinha dos contadores. E agora ele passou a ser o braço de apoio dos empresários. Então, a contabilidade consultiva, ela utiliza de várias ferramentas e várias técnicas para ajudar o empresário à tomada de decisão através do que a gente já fazia há muito tempo, a contabilidade. Tá? Sim. Então, na verdade, algo muito mais essencial para a empresa. Antigamente, o contador ele pegava uma demonstração, um balancete, um DRE, e entregava ao empresário. O empresário que interpretasse. Com a contabilidade consultiva, não. O contador, ele senta com o empresário, ele faz análise de dados, ele ajuda os empresários a tomar decisão. Tá? Então, essa basicamente é uma das principais características da contabilidade consultiva. Sim, e realmente, assim, é algo que surgiu nos últimos anos, né, não é ainda está muito na mente das pessoas essa imagem do contador, daquela questão mais burocrática, pagamento de taxas. Então, assim, como é que vocês vêm trabalhando esse tipo de contabilidade, essa modalidade, digamos assim, né, de atendimento junto às empresas, para que elas tenham um conhecimento de como funciona e deixem um pouco de lado essa imagem, né, mais fechada do contador, de pagamento de taxa, essa questão mais burocrática do negócio. Quando eu pensei em fundar a Consulfis, foi basicamente trazer algo diferente do mercado. E já em todo o tempo, houve necessidade do empresário de uma contabilidade consultiva. Só que, na verdade, por estar preocupado apenas com o fisco, o contador deixou de atender. Então, quando eu fundei a Consulfis em 2017, a gente veio a ter essa lacuna. Olha, a gente precisa entregar uma contabilidade que faça sentido para o empresário. Então, você passa para a seguinte questão. Eu posso orientar melhor o meu empresário de vários aspectos, o meu cliente de vários aspectos. Tanto na abertura de empresa. Alguém vai dizer, poxa, Ricardo, mas na abertura de empresa não é algo simples, que é só ir na junta comercial e fazer um registro? Não. O planejamento de uma empresa, ela perpassa também na abertura de empresa. Então, se eu, por exemplo, vou escolher um código de atividade para colocar no CNPJ, isso pode trazer implicações para mim. E o contador consultivo, ele tem todo conhecimento para estar dando esse direcionamento. Outro fato muito importante de uma contabilidade consultiva é justamente após os relatórios, ou quando termina o mês, quando finaliza o mês, que o contador prepara as demonstrações contábeis.
esse contador ele conhece números da empresa. Esse contador ele sabe identificar por que aquele número, qual o que um número num balanço ele está representando. Um aumento de despesa, por exemplo. Nós vamos imaginar o seguinte, que uma empresa ela tem um aumento da conta de energia. Aumentou a energia, era R$1.000, veio no mês seguinte R$1.800. Ninguém se pergunta por que aquela conta aumentou. Simplesmente paga? Não. Então você vê assim, um percentual que variou é simplesmente uma conta, mas um número ele quer me dizer alguma coisa. Será que houve uma hora extra? Será que houve uma produtividade? Será que esse aumento na despesa de energia, ele reflete na produtividade e reflete no aumento do faturamento? Porque os números estão vinculados. Se eu tenho um aumento de energia, claro que isso aqui é só um exemplo. Se eu tenho um aumento de um custo com energia, logo eu preciso ter no mínimo mais pessoas trabalhando. Se tem mais pessoas trabalhando, ou tem mais receita, ou tem mensuração equivocada de equipe. Eu posso ter um custo com energia porque eu estou mensurando minha equipe, minha capacidade produtiva de forma errada, e ao invés de ter 10 funcionários, eu tenho 5. Então, esses 5 precisam fazer hora extra. Ou, de repente, a partir dali, eu posso me dizer o seguinte, eu preciso abrir mais um turno na minha empresa. Por quê? Porque pagar hora extra é mais caro. Então, quando você sai de um cenário, olha só, informações que vêm somente de um pagamento de uma conta, né? Eu tenho a questão da hora extra. O funcionário que trabalha fazendo muita hora extra, ele acaba se cansando, tem fadiga. Aí já me mexer com o outro lado da empresa. A motivação. Aí, olha só, como apenas... Acaba virando uma bola de neve. Uma bola de neve. Apenas um número. Uma conta de energia. Então, o contador ele tem que estar preparado para isso. Para estar mostrando esses números. Ricardo, então acaba sendo assim um trabalho mais humanizado, digamos assim, né? Assim, que ele acaba sendo mais próximo do empresário, da empresa, e preocupado com esses detalhes, né? A gente poderia então dizer que a contabilidade consultiva teria essa pegada mais humanizada, de um atendimento realmente mais próximo, mais customizado também, né? Porque ela acaba sendo direcionada de acordo com cada negócio, com cada especificidade de negócio. Seria mais ou menos isso, assim, a ideia? Sim, a ideia é justamente isso. Aí você tocou nesse ponto da humanização da contabilidade, que é muito importante. De 5, 7 anos atrás, a gente surgiu na contabilidade um outro player, um outro concorrente, digamos assim, que é a contabilidade online. Então, você está vendo aí hoje empresas que oferecem serviço de contabilidade a R$50, a R$100. E algumas pessoas se perguntam, poxa, mas será que eu pagava caro demais? Ou será que essa é muito barata e não presta? Então é o seguinte, essa contabilidade, ela presta serviços, só que ela veio com um monte de tecnologia. Então é o próprio cliente que imputa os dados, não tem com quem fale, não faz reunião nenhuma. Então praticamente o próprio cliente faz o serviço dele. Sim. É uma modalidade de atendimento chamado SaaS. É um serviço ali meio que revestido de um software, né? Você contrata o software, mas não um serviço, na verdade. Você contrata o serviço, mas não um software. Então, o que acontece? A contabilidade consultiva ela vai totalmente contrário. Ela é totalmente próxima, totalmente com um relacionamento muito forte. Não dá para fazer uma contabilidade consultiva sem essa aproximação com o empresário. É justamente isso que a gente é diferente do passado. Porque o contador no passado estava preocupado com o fisco. Hoje nós estamos preocupados com o empresário. Não é que a gente despreza o fisco, mas o fisco não vai ser o principal usuário da informação contábil. Então, é justamente isso. Ele vai para próximo do empresário, tem reuniões de resultado, reunião mensal, treinamento da equipe. Então, se eu preciso atingir uma meta financeira, eu preciso envolver as pessoas do departamento financeiro para entender. Sim. E aquelas pessoas vão fazer parte do processo. O contador consultivo, ele constrói esse processo junto com o empresário. O contador consultivo, ele vai identificar, olha, o seu preço está errado. Né? Digamos que essa simples caneca, que tem um concorrente vendendo por 30 e tem outro vendendo por 50. Mas por que você vende por 30? Será que você entendeu o preço? O que está compondo o seu preço para ser R$30? Será que você tem lucro vendendo a R$30? Sim. Então, assim, poderia ser um preço maior, poderia ser menor. Então, são essas coisas. E aí entra a questão do valor, né, de fato. Não só o preço, mas assim, o que aquilo está entregando de resultado. Então, não é só o preço, tem a questão do valor do seu serviço, né, do seu...
Justamente a contabilidade geralmente tradicional e online, ela entrega mais, ela tem um preço, ela é mais um commodity. Você paga por um serviço, tem apenas o serviço, tá? E já a contabilidade consultiva gera mais valor. Mas, Uhum. talvez venha a pergunta assim, Ricardo, gera valor de que forma? O empresário que ele é organizado, o empresário que ele tem uma contabilidade consultiva, ele tem um financeiro mais organizado, logo ele tem mais transparência nas suas contas. Ele tem mais convicção do que faz, porque ele tem base, ele tem dados para tomar decisão. Ele não vai reagir ao mercado por intuição, porque ele se baseia na escrituração contábil. Ele tem uma contabilidade fidedigna, então quando ele olha para um balanço, ele vê uma verdade ali, né? Diferente de empresas que não têm isso, quando olha para o balanço não consegue tomar uma decisão porque ali não reflete a verdade. Então, ele vai ter toda uma contabilização fidedigna, bem feita, adequada, e isso traz tranquilidade para ele, porque já que ele tomou uma decisão com base em dados, ele está mais tranquilo, ele está mais assertivo. Isso pode trazer tempo para ele, porque se ele é uma pessoa organizada, ele pode abrir tempo na vida dele para outras coisas. Ele pode ser muito mais produtivo, ou seja, se preocupar com o que realmente importa na empresa dele e não com a burocracia e não com a parte da gestão financeira, tá? Então ele ganha uma série de autonomia. Toda vez que a gente fala de gerar valor para alguém, principalmente quando a gente trabalha com empresários, que é o caso da Consulfis, a gente pensa no bem-estar do empresário. Se a gente tira uma dor de cabeça do empresário, para a gente está cumprindo nosso papel. Né? O nosso papel, ele como no caso do nosso propósito, é salvar as empresas através da contabilidade. Então, se a gente traz uma paz para o empresário, se ele está tranquilo, olha, minhas contas estão pagas de maneira correta, estão tudo organizado, eu pago o tributo o menor possível, não estou pagando nada maior, não estou correndo nenhum risco tributário, não corro nenhum risco trabalhista, porque meus funcionários estão todos alocados com a conversão correta, ele tem paz. Sim. E o empresário que não tem paz no seu negócio, ele não tem um negócio. Sim. Né? E como é que tem sido, assim, esse trabalho junto a essas empresas que vocês já atendem, né? Em relação a receptividade deles, né, com esse trabalho, assim, eles já observam esses resultados, a gente já tem como, assim, mensurar os impactos desse trabalho da contabilidade consultiva nessas empresas, como que é feito esse trabalho. E para quem não conhece também ainda, né, como que vocês fazem essa aproximação com essa modalidade da contabilidade consultiva, porque eles começam a ter esse entendimento melhor sobre o funcionamento, na prática mesmo, assim, falando. Tá. Olha só, quando a gente vai apresentar uma contabilidade que ela é consultiva, a primeira coisa é que a pessoa que está ouvindo pergunta, o que é isso? Porque os empresários conhecem contabilidade, mas elas não sabem o que é contabilidade consultiva. Na verdade, a contabilidade consultiva é a contabilidade como ela deveria ser. Só que deixou de ser entregue como ela deveria. Então, olha só que coisa. A contabilidade consultiva, ela é a própria contabilidade. Não tem nada de novidade. O que tem de novo é a forma que os contadores estão entregando a contabilidade. Tá? Só que para ter uma contabilidade consultiva, e aí a gente vai apresentar isso para os empresários, o que ocorre? Eu preciso também de bons empresários. Eu não consigo fazer uma contabilidade consultiva com um empresário ruim. O que é um empresário ruim? Aquele cara que é desleixado com a gestão. Eu preciso que ele tenha uma capacidade de gestão muito boa. Eu preciso que a empresa tenha uma maturidade de gestão. Então, quando a gente apresenta isso para o empresário, eles ficam assim, bem maravilhados. Eles, caramba, Ricardo, é isso mesmo que eu estou precisando. Então, toda vez que vem uma empresa para a gente, que é cliente de outra contabilidade, que senta com a gente, que nos apresenta o que é, ele fala, caramba, Ricardo, caramba, é isso tudo mesmo. E, incrivelmente, isso também acaba resolvendo um problema de mercado, que é a questão do serviço contábil. Eles não olham mais o serviço contábil como um custo. Sim. Eles já começam a ver a contabilidade como realmente um investimento. Exatamente. Então é dessa forma que eles enxergam. Quando eles entram na carteira da gente para ser cliente, a gente faz um plano de ação dentro do primeiro dia de contato com esse empresário. Então, a gente fecha o contrato hoje, a gente tem uma reunião de alinhamento. Nossa proposta de contabilidade consultiva já tem um plano de ação. Por quê? Porque antes de começar o trabalho com essa empresa, eu já sei qual é a necessidade dele.
Porque numa reunião prévia, Você já faz esse já faço mapeamento, um né? Para mapeamento, entender já vou como entendendo as funciona. dores, qual é o momento Isso é dele. bacana. Tá? A gente já faz esse trabalho de identificação de dores, né? E a partir daquele momento, a gente começa a identificar o que é que eu posso melhorar naquele empresário. Como pode ajudar, Como né, pode aquele ajudar. empresário. Isso. Aí, na prática, o que acontece? Geralmente, a maioria dos empresários tem problema com gestão financeira. Tá? Que tipo de problema? Mistura contas. Conta pessoa física com pessoa jurídica. Que, apesar da empresa ser do empresário, não é um caixa eletrônico. Eles misturam, paga a conta, faz a compra, faz o mercado e paga com a... Né? Eu acho que acaba sendo um problema crônico, pelo menos aqui crônico. no Brasil, né? A gente Sim. percebe que existe muito isso em todas as empresas, né? Eu acho que talvez por uma falta ou ausência de educação financeira, aquela coisa assim, realmente de entendimento de como funciona desde cedo, né? Talvez isso até comece a mudar agora, pelo menos de uns anos para cá, a gente percebe que o empreendedorismo ele tá, né? Crescendo, cada vez mais as pessoas estão se interessando um pouco mais sobre educação financeira, sobre como funciona, mas de fato a gente percebe isso no dia a dia, não só nas nossas empresas, Uhum. assim, né? Mas assim, quando a gente vai é atendido em algum estabelecimento, a gente percebe que existe. E às vezes você vê também empresas que você olha super bem no mercado e de repente fechou, acabou, não existe mais. E como é que é isso, o né? empresário, ele tem realmente o empreendedorismo, essa onda de empreender, está formando empreendedores melhores. Isso acaba exigindo também mais do contador. Isso é bom. Sim. Porque antigamente, né, ou ainda, claro que acontece muito, o empresário não tem preparação, não sabe nem o que entregar ao contador. Né? E aí junta com a falta de orientação. O ideal é que, como é na Consufis, a gente orienta o nosso cliente, o que ele tem que entregar. A gente liga para ele, olha, por que está faltando isso? Olha, isso aqui é dessa forma. Então, essa orientação. Então, acaba ali o contador também sendo um treinador, né, do empresário. E a falta essa mistura nas contas, isso é crônico pela forma que as empresas são constituídas. Né? Então, por exemplo, o próprio técnico, que é o mecânico, que vai embaixo de um carro fazer um serviço, é o mesmo que emite a nota. Então, é um pouco difícil ter organização nessa situação. Tá? Infelizmente, é a realidade que nós temos. A gente não vai dizer, mas não era para ser assim e tal. Seria melhor que não fosse assim. Mas a gente também não vai dizer que não dá para trabalhar com um empresário desse. O ideal é que a gente comece a treinar o empresário para que ele fique melhor. Tá? Por outro lado também, existe a questão do contador que não vai entender a necessidade do cliente. Né? A gente tem casos assim de outras empresas que entram na nossa carteira e o cliente fala, Ricardo, eu nunca vi isso, nunca fui orientado isso. Então você vê que é uma questão de orientação e de preparo. Isso vocês devem escutar muito, né? Muito, muito. Algumas vezes o empresário continua sem atender a orientação. Já teve caso também de cliente que não conseguiu ser nosso cliente. Porque não conseguiu atender o que a gente precisa. Para poder iniciar o trabalho. Exatamente. Poxa, que complicado. De vez em quando a gente abre mão de cliente por conta disso. Porque não dá para a gente entregar a ele o que nós prometemos. Sim. Tá? Isso é péssimo para a gente fica triste porque uma empresa que ela não vai bem são vários empregos que deixam de ser gerados, a economia deixa de ganhar com isso. Com certeza. Não é simplesmente um CNPJ. Tá? Então, eu já vi casos de empresa com 500 funcionários, que tinha uma organização financeira péssima. A gente tentou ajudar, fez de tudo, deu treinamento, colocou a equipe dentro do nosso escritório e essa empresa não melhorava de jeito nenhum. Assim, tinha uma cultura dentro da empresa de não fazer as coisas. Nossa Senhora. E a gente não conseguia mudar, porque a gente também tem limitação. Sim. A gente não vai, tem que demitir uma pessoa, a gente não vai nesse caminho. Nosso caminho é do treinamento, nosso caminho é da capacitação o tempo todo, de usar todas as peças que estão ali, porque além da parte técnica tem a cultura. A cultura da empresa, tudo bem, tem cultura boas e ruins. Mas eu preciso, como contador, dar um treinamento e esgotar todas as possibilidades
que dá para fazer uma boa contabilidade com aquela mão de obra que nós temos. Sim. E precisa também do incentivo do próprio gestor, do empreendedor, empresário, no caso, né? E precisa também estar envolvido com isso e realmente acreditar nisso, porque o maior responsável pela empresa dele é ele, né? Então, pela equipe, pelos funcionários. Então, para que realmente funcione esse trabalho, precisa ter um engajamento maior dele, um interesse maior, né? Digamos assim. Acontece muito lá, toda semana acontece isso com a gente. A gente vai constituir uma empresa, por exemplo. A gente vai constituir uma empresa, alguém procura a gente para constituir uma empresa. E aí a gente pergunta, onde é que vai ser o endereço da empresa? Aí ele não sabe. Não sabe onde vai ser o endereço da empresa. Tá? A gente tem um parceiro, que é um coworking, é o RF Coworking. Ele é situado em Lauro de Freitas. Inclusive, Lauro de Freitas hoje é o melhor lugar de abrir empresa, certo tipo de empresa, do que Salvador. Tá? Eu sempre bato na tecla. Eu não perco a oportunidade de colocar uma empresa em Lauro de Freitas, pelo benefício que tem. Tá? E aí, com a parceria com a RF Coworking, fica muito mais rápido, muito mais fácil de abrir empresa, porque eles têm um traquejo de habilidade com a prefeitura. Acredite, mas tem prefeituras que parece que atrasa o lado do empresário para abrir empresa. Tá? Então, a gente precisa contar realmente com parceiros. Proposital, assim. É a morosidade do serviço público. Serviço público. Exatamente. Então, o que acontece? Aí pergunta esse empresário, ele não sabe onde vai abrir empresa. Eu estou pensando aqui em abrir na minha casa. Mas como assim na sua casa? Então, assim, essa falta de preparação, a gente vai identificando que o empresário que ele não está pronto para ser empresário. Alguns negócios ainda dá para continuar com essa falta de organização. Por exemplo, ele só quer uma nota fiscal, na verdade. Ele não quer uma empresa. Ele só quer um CNPJ para emitir uma nota fiscal para a empresa. Aí tudo bem. Esse tipo de empresário, na verdade, não é empreendedor. Ele tem um CNPJ. Então, esse perfil é fácil. Vamos lá, então. Vamos procurar um escritório virtual. Aí a gente indica RF Coworking. Aí a gente já está com um local que é barato, que é acessível, que não é caro. Ele não precisa colocar na residência dele. Porque na residência, apesar de permitir, fica o seu endereço no CNPJ, que é um documento público. Imagina, público. Eu não vou contar abertamente para todo mundo onde é meu endereço. Sim. Eu acho que ninguém quer. E ainda a dificuldade que tem. Um outro ponto que a gente vê assim, uma falta de preparo é o capital social da empresa. A gente pergunta para o empresário, e o capital social? Eu não sei quanto você acha que deve ser. Não, gente, isso aqui, capital social, ele é necessário no planejamento da empresa. O capital social, ele é o recurso que o sócio aporta e precisa ser suficiente até que a empresa te traga um lucro. Sim. Que tem um payback, né? Até o payback. Então, o empresário desconhece. Então, ele não sabe mas você vai aportar quanto de capital? Não, Ricardo, não pensei nisso e tal. Como não pensou? Então, assim, essas são as situações práticas de empresários que não estão preparados, né? Não têm a orientação adequada. Porque o correto de se constituir uma empresa é planejamento, análise de mercado, né? Vou analisar a concorrência, vou ver o preço, prazo de retorno daquele investimento. Estou colocando uma grana ali, eu vou querer um retorno. Com certeza. Colocando 200 mil, esse 200 mil volta quando? Eu preciso saber. Como qualquer investimento. Se eu coloco o meu dinheiro em ações, eu preciso saber essa ação me traz quanto de retorno, qual é o tempo. E não existe isso ainda. Tem poucos empresários preparados. Muitos deles estão se aventurando. Eu espero que, apesar da melhora que já tivemos, com o tempo, mais empresários preparados estarão no mercado. Certo. E a contabilidade tradicional, Ricardo? Assim, se a gente pode ainda falar, né, que existe essa contabilidade mais tradicional. Como é que ela está no mercado? Como é que ela se comporta hoje em dia, considerando a contabilidade consultiva que vem ganhando cada vez mais espaço, né, nas empresas? Como que ela está se comportando? Pronto. A contabilidade tradicional, né, ela ainda tem um espaço enorme no mercado. Porque ainda nós temos empresários que eles não sabem que solicitaram contabilidade. Então, se eu tenho empresários que não são capacitados, digamos assim, não vai cobrar de um contador. Ou ainda, digamos, eu tenho um empresário que ele é um ótimo gestor,
que ele tem toda a habilidade que um contador consultivo tem, na parte da gestão, e ele não precisa que um contador me diga o que interpretar no número da empresa dele. Sim. Então ele fala assim para mim, Ricardo, me dá só o balanço, o balancete, e eu não preciso mais de você, porque eu consigo pegar esses demonstrativos e tomar decisões. Fazer as análises Fazer a análise necessárias. necessária. Tem empresário com essa capacidade? Tem. Tem empresa que já tem dentro do seu quadro ali de gerência, da sua controladoria, pessoas com conhecimento técnico para isso. Então, essa empresa não precisa desse apoio. Sim. Ela precisa apenas que a contabilidade tradicional, que é a escrituração contábil, seja bem feita para que ela tome uma decisão. Então, assim... Mas hoje, assim, é maioria ou minoria? É maioria. Maioria. Ainda é maioria. Eu acredito que vai demorar um pouco para ser minoria, porque depende dos dois lados. Da preparação do empresário para receber essa contabilidade consultiva e depende também da capacitação desse profissional do mercado. Olha, André, tem empresários que não querem, ele só quer o mesmo básico do básico. O arroz com feijão. Tem empresário que só quer guia, só quer o imposto para pagar. E esse cara só quer imposto para pagar, ele vai ter o imposto para pagar. A gente não pode também querer entregar o que a pessoa não quer. Né? Ele precisa, na verdade, primeiro ter um entendimento do que ele pode ter de resultado se fizer diferente, né? Mas Exato. até ele ter esse entendimento Isso. Eu tive situações de clientes falar, não, Ricardo, Ricardo, eu só quero a guia. Mas fulano, você está pagando por isso aqui também. Ricardo, não quero. Eu tenho 30 anos fazendo assim. Eu só quero a guia. Eu não vou encher de obrigação aqui dentro. Eu quero vender meu produto e pronto. Tá dando certo até hoje. Assim, ele tá certo ou tá errado? Eu não sei. Né? Eu não posso dizer que tá certo ou errado. É o que ele quer. Sim, sim. Não é nada ilegal. Ele tá pagando o imposto dele direitinho. Agora olha, você tá faltando uma parte na gestão que você não tem. Ele, tudo bem, não faz falta, nunca tive. Entendeu? Certo. Bom, gente, lembrando que hoje a gente está recebendo o especialista contábil, CEO da Consulfis Contabilidade Consultiva, Ricardo Santos. Está batendo um papo super legal aqui com a gente sobre contabilidade consultiva, esclarecendo várias dúvidas. Então, vamos continuar nosso papo aqui com ele. E assim, Ricardo, a gente falou sobre, né, como funciona a contabilidade consultiva, os impactos, toda essa questão humanizada, né? Esse relacionamento que a contabilidade consultiva possibilita, né, entre o contador e a empresa. Você pode, sim, compartilhar com a gente algum caso interessante de onde a contabilidade consultiva foi aplicada e que gerou resultados importantes para a empresa, que a gente possa conhecer, assim, que a gente possa destacar agora? Sim. Tem um caso bastante curioso de uma empresa que é nosso cliente há um ano. Estavam com uma contabilidade há 30 anos, uma contabilidade tradicional há 30 anos. E a gente passou a ser cliente deles, a ser contador deles. E o que aconteceu basicamente foi apuração indevida de imposto, pagando imposto muito maior do que o devido. Para você ter ideia, a empresa aí pagou mais do que deve, mais de R$200 mil no ano. Nossa. Isso é um caso, um caso, mas tem casos muito, muito piores. A gente conseguiu trazer esse número, né? O valor de imposto pode ser recuperado. É um outro passo que a gente vai dar, que é solicitar que o governo ele devolva o valor que pagou a maior. Tá? Isso é uma possibilidade dentro da contabilidade, é a recuperação tributária, que pouca gente sabe. Pouca gente sabe que, às vezes, é pago o tributo não porque o contador ele não sabe fazer, mas porque a legislação é tão complexa que muda há muito tempo e traz algum entendimento que na época não tinha. E agora você pode voltar lá e pegar um valor que ficou pago indevidamente. Então teve situações como essa. Uma outra situação bastante interessante foi a questão da gestão, porque não conseguia olhar para o balanço, tomar uma decisão. O balanço não refletia a verdade dos fatos, tá? E foi fundamental para uma dissolução. Então essa empresa passou por um processo de dissolução, alguns sócios quiseram sair, e por estar com a contabilidade totalmente em dia, foi fácil identificar quanto cada um deveria ter naquela empresa. Então isso é também importante, porque sim, tem em dia. É dos benefícios. O outro caso também é de um cliente nosso que também não tinha gestão financeira, ele era uma construtora,
não identificava o quanto gastava. Era aquele tipo de empresa que era só o dono e ia executar a obra, comprava o material de qualquer forma e tal. Eu não tinha controle. Fazia malmente no Excel. E do Excel ele partiu para um sistema de gestão financeira, que não é um sistema específico de construtora. Ele já teve minimamente ali um controle financeiro. A gente tem o cuidado de fazer por cento de custo, que é isso. Cada obra dentro da contabilidade para a construção civil, cada obra é um centro de custo. Então, o cliente ele pode saber se numa obra ele está tendo prejuízo ou está tendo lucro. Sim. Ele pode identificar para onde está indo, né, o lucro dele. Tá? É um cuidado que a gente tem. E o cliente começou a perceber. Até que esse cliente ele contratou um sistema de gestão de obra e a partir daí ele melhorou muito mais a gestão. No começo ele achava que não tinha nem capacidade de pagar um sistema por conta do valor do investimento. Depois, com a organização financeira, ele percebeu que ele estava perdendo muito mais dinheiro por não ter organização do que investindo no sistema, né? Ele hoje está partindo para outro momento, que ele agora está criando um departamento financeiro dentro da empresa dele. Ele está deixando de ter um terceirizado, que era a gente, que fazia para ele, e levou esse braço financeiro para dentro da empresa, com uma pessoa que está sendo treinada pela gente. Sim, muito bacana. Então, ele já está vendo esses resultados, já está aplicando, né, na empresa dele. Isso é muito bacana. E aí a gente percebe que realmente é um trabalho muito próximo, né, do contador com a empresa, como a gente já falou aqui. Como é que é esse preparo desses contadores, desses profissionais que vão até a empresa, no caso você, outros profissionais também, certamente a Consulfis tem, né, para trabalhar a contabilidade consultiva nessas empresas. Como que é esse preparo? Existem técnicas ou metodologias assim, ou é algo que realmente vem da graduação, da pós-graduação? Como que é isso, assim, para você realmente aplicar a metodologia da contabilidade consultiva nas empresas? Existem essas técnicas ou um preparo específico? Olha, existe preparo, mas o preparo ele não é nada de outro mundo. A verdade é que o contador ele já deveria sair com essa capacidade técnica. Já desde a graduação. Desde a graduação. Aí tem um problema de formação de profissionais que eu não vou entrar no mérito. Sim. E aí torna uma mão de obra escassa aqui fora. Então, tem uma dificuldade hoje na contabilidade de arranjar bons profissionais. Sim. E ser consultivo, muito menos. Então, quando a gente começa a identificar alguém ali na equipe que tem esse perfil, é um achado. Tá? Mas aí vocês desenvolvem treinamento? Desenvolve. O treinamento é diretamente no dia a dia. Então, assim, vem com conhecimento da faculdade e profissionais vai ali ficando comigo ali do lado, vendo como é que atende e vai pegando um traquejo comigo. Ah, sim. Tá? Claro que existem treinamentos específicos. Por exemplo, vamos fazer um curso aqui de contabilidade internacional, que é um curso interessante. Ou de IFRS, que é também uma habilidade que o contador precisa ter. Beleza, você faz esse treinamento, só que ainda assim você não está preparado. Aí, o que acontece? Para ele estar preparado, ele precisa saber fazer leitura de negócio. Cada negócio é diferente. Então, não tem aquela preparação, um contador vai chegar em qualquer empresa, não. Então, quando eu tenho um cliente novo, que é de um ramo que eu nunca atendi, por exemplo, hotel. Eu não tinha um cliente hotel. Eu acabei tendo um novo cliente que é hotel. Então foi um desafio, assim, grande. Desafio. E eu não tenho, eu sei tudo sobre hotel. Não, eu não sei nada sobre hotel. Eu sei sobre gestão. E aí, a gente aprende um pouco com o cliente. Aprende o quê? Aprende como é a rotina. A gente vai para o cliente, faz aí. Como é que você faz? A gente faz assim. Como é que você faz? Faz de conta que eu não estou aqui. Faz aí você. Uhum. Ela faz tudo. Aí não, Ricardo, é porque hotel, de repente, aparece não sei quantos hóspedes que não reservou e você tem que sair e comprar lá fora de qualquer jeito. Sim. Você começa a ver a particularidade. Resumo. O profissional tem que saber de negócios. Porque negócio ele tem, é comum, né? Todo negócio tem aquilo em comum. E negócio diferente vai ter particularidades. Sim. Mas tem gestão financeira, tem cultura, tem clima, tem tributo. Todo negócio tem. Tem que ter, né? Ou se não tem que ter, né? Tem que ter. Então, essa parte é comum. Agora, a parte de aprender sobre negócio, a gente vai aprender o negócio. Aí tem treinamentos específicos sobre o negócio. Então, se você vai ser, por exemplo, um contador que vai atender
atender construtoras. Eu vou focar nos estudos para a construtora. Eu vou atender agora hotéis. Eu preciso aprender a fazer cursos na área de hotéis. Cursos curtos, nada tão profundo. Aprofundando. Eu já tenho a minha habilidade como contador, mas eu preciso saber as especificidades do negócio, tá? É desse tipo. Um exemplo prático. A gente chega no hotel e falou, poxa, mas aluga essas TVs tudo aqui dos quartos. Mas por que não compra as TVs? O hotel alugava. O hotel alugava. O hotel aluga ainda. Ainda. Não é Aí, comprado. no ponto de vista de um gestor, diz assim, é melhor comprar. Sim. Mas aí, Ricardo, tem um mar aqui na minha frente. Uma maresia. Essas TVs não duram um ano. Aí tá o Elas grande lance quebram do o tempo negócio. todo. Exatamente. Você entendeu o porquê É daquilo. particularidade. É legal. Isso. Agora, em outra situação, num escritório de contabilidade, uma TV vai durar anos. Sim. Né? Olha só que negócio bem, bem diferente. Então, você precisa ir para o negócio, estudar o negócio, aprender um pouco com o seu cliente e aprender também com o mercado. Sim, então, assim, a gente pode dizer que esse é um dos vários desafios que hoje a contabilidade consultiva tem na hora de realmente estudar esse negócio, ir até essa empresa, entender como é que funciona cada empresa, as particularidades de cada uma. Seria esses? Quais seriam outros desafios, assim, hoje que vocês enfrentam, os contadores que trabalham com contabilidade consultiva, junto às empresas? Desafios. Cada negócio é um objeto de estudo diferente, né? Como nós falamos. Uhum. Cada negócio você tem que se aprofundar naquele negócio. A tecnologia, porque a gente precisa de muita tecnologia. Por quê? A gente precisa fazer um serviço contábil rápido. Imagina você, empresário, André, e eu te entregue um balanço de 2015. Vai servir para quê? 2023. Sim. Não serve para nada. Você vai olhar e vai dizer. Então a gente precisa estar tempestivamente entregando. Então agora, em janeiro, por exemplo, a gente tem que estar entregando a contabilização de 2022. Rápido, urgente, não pode estar demorando. Sim. Porque ele toma decisões hoje. Então a gente precisa de muita tecnologia. Como é que como é que são essas tecnologias hoje em dia que vocês têm e o que está sendo? Tecnologia, por exemplo, antigamente o cliente entregava uma nota fiscal para o contador. Aliás, o motoboy ia pegar as notas fiscais na empresa, trazia um malote, ficava na mesa, o contador ia digitando documento por documento. Hoje não. Hoje a gente contrata software que vai na base de dados da Secretaria da Fazenda, pega essas notas fiscais que hoje é eletrônica e já consegue importar para o seu sistema contábil. Então você já imagina quanto tempo ganhou. Já ganhou bastante tempo. Pronto. E economizou também. Né? Sim, muito. Aí esses próprios softwares, eles já têm uma inteligência para fazer um pré-trabalho de contador. Então aquele monte de gente fazendo trabalho manual, ele já não existe mais. Sim. Hoje você não consegue mensurar que um escritório ele é grande pela quantidade de funcionários, esqueça. Né? Então você começa... Aí é uma tecnologia. Outra tecnologia. Finalizando o trabalho, na contabilidade tradicional, imprimia contra-cheque, imprimia tudo e levava para o cliente. Hoje não. Hoje os contadores têm portais que o cliente acessa e baixa o documento por lá. Então você não precisa entregar nenhum documento físico para ninguém. Isso é uma das grandes mudanças. Né? Eu consigo pegar um extrato do meu cliente, que é uma grande dificuldade da contabilidade consultiva, a informação do cliente. Então, eu tenho acesso ao extrato dele de forma mais rápida. Por quê? Porque eu tenho sistemas que já entra no banco, já pega os extratos na conta, automaticamente joga no meu sistema. Sim. Então, olha quanta coisa já mudou. Aí o desafio, às vezes, é achar alguma tecnologia que não integra com outra. O desafio é achar mão de obra preparada para usar as tecnologias. Tem isso. Tá? Porque se perdeu muito de trabalho manual, mas ganhou muito de trabalho intelectual. Sim. Mão de obra qualificada. Em contrapartida, as pessoas não estão se interessando em fazer ciências contábeis. Então você vê muito menos alunos na turma. Então forma muito menos alunos hoje do que antes. Então a gente não consegue absorver mão de obra boa, né? Porque as faculdades não estão entregando a quantidade que o mercado precisa. Sim. Tá? E ainda tem essa questão de não trabalhar de fato essa nova forma, né, da contabilidade, essa
essa forma de aplicar contabilidade, É. que a pessoa aprenda logo mesmo na graduação e possa já sair, né, mais preparado e trabalhe mesmo só cursos de aperfeiçoamento e tudo Ainda está um mais. pouco atrasado. As faculdades estão ensinando coisas aí de algumas Acaba dessas, sendo mas um de trabalho algumas de décadas. formiguinha, né, Ricardo? Assim, que vocês têm que lidar, né? Verdade. E assim, a gente hoje mesmo vendo a contabilidade consultiva como algo mais humanizado, mais próximo, as tecnologias para a aplicação dessa contabilidade consultiva também acabam auxiliando, ou não? Como que é esse trabalho, por exemplo? Já que você tem que estar mais próximo da empresa, você tem que fazer mais visitas, você tem que estar lá mais próximo, realmente acompanhando o trabalho, ou vocês conseguem fazer isso de uma forma remota, ou usando um outro método assim que possa auxiliar no trabalho de vocês? O mais próximo pode ser de várias formas. Né? Vamos falar mais próximo, quer dizer que a gente vai ter que estar do lado o tempo todo lá presencialmente. Uhum. Claro, se for necessário, estaremos. Nós mesmos temos clientes em outros estados que nunca fomos lá. Nossa, E não é uma dificuldade fazer serviço. tranquilo, né? Tranquilo, tá? Mas assim, a tecnologia ela ajudou nisso, porque, vamos lá, qual é a informação que a contabilidade consultiva usa? A informação que vem do empresário. Qual é a grande dificuldade de fazer uma contabilidade consultiva? É o empresário ser organizado e dar boas informações para a gente, né? Entregar documentos, coisas adequadas. O que a tecnologia fez que ajudou para a gente? A tecnologia, que antigamente você tinha, para ter um software, né? Um sistema de gestão financeira nas empresas era muito caro. Hoje em dia não. Hoje em dia com 50, 60 reais uma empresa tem um sistema moderno de gestão financeira que abre no celular, abre em qualquer lugar. Então, o que a tecnologia favoreceu? A gente da contabilidade consultiva fornece esse sistema para o cliente. Algumas vezes a própria contabilidade assume o custo do sistema. Uhum. Aí organiza o meu cliente, ou então eu não peço o documento físico a ele, eu peço que ele se organize financeiramente, dou um apoio para que ele faça a gestão financeira dele corretamente, porque de qualquer sorte ele já teria que fazer essa gestão, é uma obrigação dele, não é uma obrigação do contador. Quando ele faz essa gestão financeira bem feita, eu ganho ótimas informações. Minha matéria-prima ela melhora. Sim. Logo, eu consigo aproveitar os dados dele. Então, acaba que o cliente me ajuda a fazer a contabilidade melhor para ele. Sim. Então, é um grande avanço, né, dentro da contabilidade consultiva. Um outro avanço são os relatórios, os chamados BIs. São sistemas que eu não preciso ir para o Excel, ficar manipulando ali linha por linha para trazer relatórios e gráficos. Automaticamente, direto no meu sistema contábil, existe uma inteligência que pega esses dados diretamente e cria cenários para mim, com gráficos coloridinhos, bonitinhos, dashboards, que ele vai me dizer a saúde financeira da empresa. Então, isso reduz a necessidade de análise, de muito trabalho para montar um relatório, e também reduz muito a capacitação do profissional. Ao invés dele ficar montando um monte de coisa, ele já vai achar o trabalho meio pronto, ele só vai fazer a parte do relacionamento. Legal. E aí vocês também têm que ficar acompanhando, né, essas novas tecnologias, o que está surgindo aí no mercado de novidade que vocês podem colocar em prática, né? Todo o tempo. Todo. O tempo todo, a gente ontem estava fazendo listando as tecnologias que nós temos. Hoje nós temos mais de 30 software que serve para a gente de alguma forma. Desde um simples WhatsApp até CRM de relacionamento com o cliente, ou ferramenta de automação de marketing, ferramenta que atende o empregado do nosso cliente. Então, exemplo, a gente tem uma ferramenta que o empregado do nosso cliente, ele não vai lá pegar o contra-cheque. Ele já recebe o contra-cheque no portal. Ele acessa com o usuário e senha dele, já tem acesso a contra-cheque, aviso de férias, a escala de trabalho, tudo que é documento que a empresa teria que dar para ele, já fica lá nesse portal. Nossa, que legal. Aí o que acontece? Um cliente nosso que tem 500 funcionários, por exemplo, ele não precisa se preocupar em receber 500 pessoas para assinar um documento. Ele vai estar lá. Tá tudo lá. Tudo lá. Isso não está assim, Ricardo, você cobra mais por isso? Não. Isso está dentro da nossa metodologia de contabilidade consultiva. Muito legal. Tá? Muito bacana mesmo. Um outro ponto legal também, que a tecnologia nos favorece e a contabilidade consultiva também ajuda, é a questão de certidões negativas. Certidão negativa é um documento comprobatório que a empresa está regular perante o fisco.
é algo muito importante, principalmente para quem está participando de licitações. Então, Sim. você não participa de licitação se não tiver certidão negativa. Então, tem uma inteligência lá, um robozinho, que ele vai no portal da Receita Federal, da Cefaz, tira a certidão automaticamente e disponibiliza lá no portal do nosso cliente. Todo momento tem certidão negativa lá. Caso não tenha alguma certidão, aí cabe ao nosso departamento ficar investigando o porquê a certidão não saiu, para evitar eventuais problemas. Então, vocês também dão esse apoio na questão Sim. da participação de licitações e toda essa Totalmente. documentação, né? Totalmente. A gente entrega a parte tanto contábil, né, que já é obrigatória da licitação, e ainda a gente analisa, de repente, se o meu cliente ficar em segundo lugar, por exemplo. Ai, que legal. Eu analiso o que o concorrente entregou na licitação, para ver se eu consigo encontrar alguma possibilidade de desqualificar o concorrente. Muito bacana, assim, eu tô encantada realmente, eu também sou dessas que não conhecia muito bem, né, a contabilidade, conhecia a contabilidade tradicional, tinha daquela visão de que a contabilidade se resume à questão burocrática, enfim. E eu sei que vocês aí também devem estar achando super interessante, né, tudo que o Ricardo tá falando sobre contabilidade consultiva, realmente é muito bacana para a empresa, ajuda muito no crescimento das empresas. Mas a pergunta que não quer calar, Ricardo, assim, a minha empresa é pequena, é microempresa, estou aqui começando, eu consigo pagar uma contabilidade consultiva, eu consigo ter acesso a esse serviço, ou realmente é algo para grandes empresas, ou enfim, como é que é para quem tem pequenas empresas ou microempresas, né? Quando a gente começa a explicar o que é contabilidade consultiva e qual é a metodologia, aparenta que é uma coisa cara mesmo. É coisa para grande empresa, mas na verdade... Porque ela é bem robusta, né? Ela é bem robusta, mas na verdade ela não é. Conheço grandes empresas que não estão preparadas para ter uma contabilidade consultiva. E eu conheço pequenas empresas que receberam de forma Olha muito aí, gente, bem. já anota aí, viu? Então, você não tem pequena empresa. Não tem a ver com o dinheiro. Tem a ver com o líder, com o gestor. Então, tá, se você não está preparado para ter uma mudança na sua empresa, uma mudança de gestão, mudança de cultura a nível de resultado, de análise de indicadores, você não contrate contabilidade consultiva. Só contrate se você estiver disposto. Porque há uma demanda para o empresário e para a gente também. Então, assim, o valor que paga é diferente da tradicional? É sim. Mas quando você coloca na ponta do lápis, você vê que é um valor que se paga. Por quê? Uma simples identificação de um pagamento indevido, de uma despesa, alguma coisa assim, você já paga. Sim. Né? Eu já consigo trazer redução tributária para vários clientes, mesmo antes, às vezes até antes de pagar o primeiro honorário. Até teve cliente que assim, ó, não, vou fazer isso, não, faço isso não. Vai para tal lugar e faço como Lauro de Freitas. Abre Lauro de Freitas mais barato. Então, digamos, só ali eu economizei R$2.000, R$3.000 para o empresário. Sim. Sem ele nem ter consciência disso. Fora outras situações. Tá? Então, assim, não é caro, é acessível para qualquer empresa. Agora, precisa que o empresário esteja preparado, disposto a fazer a parte dele. E acaba que, assim, nesses negócios menores, né, as micro, pequenas empresas, você percebe que o empreendedor, ele tá até mais perdido, né, e ele, talvez aí seja realmente o momento que ele precisa de uma contabilidade como essa, a contabilidade consultiva, exatamente assim, para dar um norte, né, no como que ele vai começar o seu negócio e ter, né, um resultado efetivo. Então, seria algo realmente que funcionasse para esse micro e pequeno empreendedor, assim, que por conta desse momento de estar perdido, assim. É ideal mesmo, porque ele não tem uma preparação, né, para ser empresário, ele está perdido, como você mesmo mencionou, então ele precisa de alguém para estar dando orientações. Né? Ele não tem maturidade de gestão. E muitas vezes ele ocupa várias funções, né, ali dentro da empresa. Que também não é interessante. Mesmo assim, mesmo que não seja um papel da contabilidade, mas o ideal é que ele... A gente começa pequeno, mas a gente não tem a tendência de se tornar pequeno o tempo todo. Sim. Né? Até que eu brinco às vezes com o MEI. Diz que o maior erro do MEI é querer ser pequeno. Né? O MEI não tem que pensar que ser pequeno. Tem que ser um pontapé para sair da informalidade e crescer. Sim. Né? A gente lá não atende MEI, mas eu digo assim, o MEI ele erra quando ele fica travando o faturamento dele em 81 mil. Tem que crescer, cara. O imposto não é ruim, não. O imposto ele vem do faturamento, André. Sim. Quanto mais imposto você paga, quer dizer que você cresceu mais.
Uhum. Ninguém paga imposto sem faturar. Imposto não. Pode pagar taxa, mas imposto não. Então, se você pensa que é algo ruim, você está se limitando. O ideal é que o profissional busque orientações. Geralmente, o contador é o profissional mais próximo do pequeno empresário. É que ele procura logo, né? É o que tem mais acessível, porque vamos lá, uma pequena empresa, ao constituir, vai contratar um serviço de um advogado, geralmente é muito mais caro. Ele vai contratar um administrador, um economista, fazer um plano de negócio, ele aproveita, já paga o contador, que reúne um monte de conhecimento, Sim. inclusive de direito, de administração, e vai dar o necessário para que ele comece. Né? Então, o profissional ali é o parceirão mesmo do empresário. Do empresário. Não tem jeito. Tá? E é um profissional que não é escasso. É difícil encontrar um contador. Não. É fácil encontrar um contador. Mas um contador que faça a contabilidade consultiva já é mais difícil. Aí já tem a Consufis. Aí já tem a Consufis, porque realmente é um trabalho muito detalhado, assim, realmente tem muitas especificidades, né, a contabilidade consultiva. E é muito bacana a gente poder falar sobre esse assunto para empreendedores que realmente não conhecem, né, que às vezes até já ouviu falar, mas não sabe direito como funciona, e essa questão de ser algo acessível, né, para qualquer empreendedor, para os empreendedores que estão começando, é um ganho para a sociedade, né? É um ganho para todo mundo, para o empresário, para o empreendedor pequeno, para a sociedade de uma forma geral, que você realmente consegue observar a empresa organizada, a empresa funcionando, porque existe um profissional lá por trás que está ali trabalhando nos bastidores. Tudo isso que a gente conversou aqui, né? Todos esses detalhes. E assim, a empresa procurou, né? A contabilidade consultiva. Em média, assim, quanto tempo que ela consegue, né, desenvolver já e ter os primeiros resultados? Vamos supor, procurei a Consufis. Quanto tempo mais ou menos eu vou ter para me adaptar a contabilidade consultiva e já começar a ver os resultados? Assim, existe um período mais ou menos que vocês trabalham para entrega de resultados ou para iniciar de fato o trabalho? Você falou que tem o estudo, né, o levantamento das informações, tem toda essa parte pré, né, do trabalho. Mais ou menos assim, quanto tempo a gente consegue visualizar? A gente pode ver benefícios amanhã, como pode ver benefícios daqui a 2 anos. Como assim? Vamos imaginar que algum benefício. Que dentro da contabilidade consultiva, nós temos um serviço chamado planejamento tributário, que vai identificar ali possibilidades de economia tributária. Então, o que acontece? Uma pessoa na empresa está emitindo nota fiscal errada. Ao invés de colocar ali alíquota de 3%, está colocando 5%. Ou seja, está pagando 12% a mais a cada nota emitida. É algo que a gente identifica. Então, amanhã mesmo eu vou dizer, olha, emite nota fiscal com 3%. Olha só, eu trouxe Já resultado é um no dia resultado seguinte. rápido. Rápido, tá? Resultado de longo prazo é a questão dos indicadores. Porque se você tem uma contabilização que passou 10 anos na sua empresa fazendo algo errado, você agora tem que começar a mudar procedimentos internos. Tudo começa com procedimentos internos na empresa. E aí, aos poucos, as coisas vão melhorando. Então, eu não vou mudar uma empresa de lá para o vinho. Sim. Até ontem foi uma bagunça a empresa, amanhã está organizada porque entrou a contabilidade consultiva. Não é dessa forma. Eu vou melhorando aos poucos, eu vou conhecendo a empresa, criando procedimentos. Que procedimentos são esses? Vamos imaginar que uma empresa ela tenha que fazer compra, tem um setor de compras da empresa. Qual é o procedimento de compra? Geralmente você tem um gerente ou alguém de um setor, levanta a mão e diz da oportunidade. Olha, da possibilidade, né? Eu preciso de comprar um material. Preciso comprar uma caneca, né? O marketing da Consufis disse que tinha que comprar caneca. Qual é o passo a partir daí? Alguém vai dizer, tá bom, caneca. Vamos fazer o quê? Cotação de caneca. E aí vai para um passo 3 orçamentos, vê a qualidade, compara o material para ver se está tudo bem. Olha, a gente achou mais barato esse aqui. Tá, esse é o mais barato, mas não me atende porque só vai entregar daqui a 10 dias. Eu preciso de para amanhã. Então o preço agora não é mais o principal. Agora é o tempo de entrega, o prazo. Olha como as coisas mudaram. Então a gente vai criando procedimentos da empresa para que tenha esse procedimento. Com isso, vai para uma alçada de aprovação. Quem que aprova? Um superior. Então, alguém da empresa vai dizer, está autorizado a comprar essa caneca. Ou então o financeiro diz, eu não tenho dinheiro para comprar essa caneca. Você vai pagar em quanto tempo?
Diga ao fornecedor que sou pago com 15 dias. Aí o fornecedor fala, não, 15 dias não dá não. Ou então com 15 dias só se for 10% mais caro. Então, olha como é que ocorre na empresa. Então, são processos. Sim. E você pode economizar nesse processo. Porque se uma empresa, vamos imaginar uma empresa de construção civil, que não se organiza, não se prepara para fazer compra, ela pega e compra no material de construção mais próximo que existe. Aí tem uma obra lá no Estrada do Coco, tem um material de construção do lado, aquela loja bonita de material de construção, que quando a gente entra, chega, Perfeito. né? Perfeita, a gente se encanta, não quer mais sair da loja. É um shopping, na verdade. Sim. E cobra uma fortuna por um item. Quando você poderia fazer cotação, vem de um lugar que tem um galpão, que não tem uma loja chique e tal, pode entregar mais barato. Trabalhar com esse planejamento também, né? Exato. Então, essa é a questão. Então, esses benefícios, eles são mais longos. O último benefício que se tem o último não, mas um dos últimos é o orçamento empresarial. O que é isso? Janeiro de cada ano, claro que o orçamento ele pode ser feito em qualquer mês do ano, mas geralmente no começo do ano, identifica quanto é que a gente vai gastar com cada coisa na empresa. Então, a própria Consulfis tem o orçamento dela. Quanto é que eu vou gastar de marketing durante o mês? Eu vou gastar de marketing tantos R$1.000. Eu não posso extrapolar aquela cota. Sim. Então, isso é orçamento. O orçamento ele tem uma previsão, ou seja, ele tem que ser orçado, né, o previsto e realizado. Aí a contabilidade ela vai acompanhando aquilo. Olha, você disse que ia gastar 5 mil com marketing, mas gastou 10. Por que esses 10, esses 5 a mais? Mas foi uma oportunidade que achou bom. E como foi aprovado? Então agora vai criar procedimento. Não se pode aprovar nada de última hora. Não se pode aprovar nada sozinho. Então você tira poderes, delega poderes. Você cria alçadas de autorização. Para que não se faça algo aleatório. Eu já cheguei em empresa, em cliente nosso, que o próprio funcionário, quando precisava de um equipamento de segurança, ele passava no material de construção, comprava e depois apresentava a nota. Gente. Era dessa forma. Tem que comprar um calçado para o funcionário. Ele passava lá, comprava o calçado, trazia a nota e dava. Né? Isso não existe. Aí, qual o procedimento que eu tive que alterar? Setor de RH. Vamos lá. Que o RH é responsável pelo fardamento do pessoal. Né? Não é o RH que compra, mas a área de RH de recursos humanos é que deve solicitar para setor de suprimentos o fardamento. E aí o setor de suprimentos vai solicitar ao financeiro a aprovação para ver se encaixa no orçamento. Sim. Empresa, Ricardo, mas isso aí é na empresa que está falando que é grande. Não. Por mais que tenha poucas pessoas na empresa, tem que seguir esse fluxo. O fluxo é o mesmo. Por mais que tem um funcionário, mas tem que ter esse fluxo. Tem esse fluxo, tem esse controle, né? Exatamente. Então, o que acontece? Chamei o RH, seguinte, a gente encontra problemas aqui no caixa por conta dessas compras. Ricardo, mas agora faz o quê? Quanto tempo leva um calçado desse para utilizar? Talvez dure aí 1 ano. Então, a gente vai comprar de 1 em 1 ano. A gente vai prever a compra desse calçado em 1 ano. E vai controlar a compra em 1 ano. Eventualmente, se esse calçado não durar por algum motivo, ele precisa vir aqui, comprovar que o calçado dele não tem condições de uso para adquirir outro. E ainda assim tem que estar no orçamento essa reserva, digamos assim, né? Exato. Para emergências, assim. Sim. Né? E tem que estar lá tudo no orçamento também. Tudo no orçamento. Aí, digamos que você tenha lá um fornecedor. Você já tem um fornecedor de calçado. Que já está mapeado. Que já tem um preço previsto. Negociado. Com prazo negociado. Olha só como é diferente. É bem diferente. Não é isso? É. Pronto. É contabilidade consultiva. Aí você vai ver o resultado lá no final, né? Então, no final das contas, em vez de você pagar mais por questões assim que acontecem, né? E sem ter o controle, você vai ter uma economia muito grande no final das contas. Exatamente. Né? Muito bacana. Então, assim, André, se fosse falar de tudo que a gente passa aqui, a gente ia passar 2 horas. 10 horas aqui falando. Mas é realmente, assim, é um assunto bem interessante, muito, muito bacana, assim, Ricardo, a gente poder falar sobre isso, levar esse conhecimento para as pessoas, né, de fato, e quem quiser também, né, se aprofundar mais, conhecer mais, a gente vai falar aí logo após aqui no encerramento da nossa entrevista, os contatos da Consulfis, para quem quiser saber mais informações, quem quiser entrar em contato, quem quiser um orçamento, enfim, a gente vai
vai já falar sobre isso, mas eu queria, antes de encerrar a entrevista, assim, que você, Ricardo, resumisse, assim, em 3 palavrinhas, né, chave, a contabilidade consultiva, para quem está assistindo a gente, quem está ouvindo, possa, né, visualizar, de uma forma geral, depois de tudo isso que a gente já conversou, quais seriam essas palavras, assim, chave? Pronto. Decisão, informação e mudança. Decisão, que a partir de agora você vai fazer diferente, você vai ser um empresário diferente. Você não pode mais se contentar com a contabilidade que não te entrega nada, que não te dá um relatório, que não te entrega com tempestividade, que te entrega demonstração com anos de atraso, que você não sabe nem mais quem é seu contador. Então, decida mudar isso na sua empresa, tá? Informação, porque agora você vai ser a pessoa que vai buscar a máxima informação sobre a sua empresa possível, indicadores, controles, tá? E a mudança, ela é o que você vai perceber no final. Quando você tomar decisão, se você tiver a informação, a mudança na sua empresa, você vai se tornar um outro empresário e com certeza vai valer a pena. Olha aí, gente, anota aí essas palavras-chave, palavras mágicas. E quem quiser, né, saber mais, a gente agradece a presença aqui do Ricardo. Realmente foi um bate-papo muito legal, muito interessante. A gente aprendeu muito. Eu mesma aprendi bastante aqui, Ricardo. Eu tenho certeza que vocês também aprenderam bastante. E quem quiser saber mais, né, sobre esse e outros assuntos também, porque o site da Consufis é muito rico, viu, gente, em conteúdo e notícias nessa área da contabilidade consultiva e na contabilidade de uma forma geral. Vocês podem acessar consufis.com.br. Lá vai ter acesso a todos os serviços que a empresa oferece, essas notícias, informações, conteúdo, tudo vocês vão encontrar lá. Ou também os perfis da Consufis nas redes sociais. O Instagram é @Consufis. No Facebook e LinkedIn também é só buscar Consufis Contabilidade Consultiva, tá, gente? Não é isso, Ricardo? Tô certa? É isso mesmo, tá certíssimo. Tem mais algum contato que você queira compartilhar aí para as pessoas entrarem e acessarem? É basicamente isso. Pronto. Então, fica à vontade para fazer os agradecimentos aí finais, né, do nosso programa aqui, da Consufis Cast. E, mais uma vez, agradecer, né, por compartilhar esse conteúdo tão rico com a gente, né? Enfim, foi muito bacana mesmo o nosso bate-papo. Eu que agradeço, Andréa, por ter conduzido esse podcast. Com certeza, seu trabalho vai tirar a dúvida de muita gente, tá? A Consufis, ela está à disposição, nós estamos à disposição. Agradecer também ao parceiro RF Coworking, que é nosso parceiro em Lauro de Freitas para abertura de empresa. Quem quer constituir também na área de e-commerce é um grande parceiro. Se você quiser saber mais, procura até a gente mesmo, que a gente fala sobre um pouco do trabalho dele, tá? Agradecer a equipe da Consufis, que possibilitou que a gente estivesse junto agora aqui fazendo esse podcast. Muito obrigada, Ricardo. Bom, eu deixo aqui meu abraço a você que nos acompanhou no programa de hoje e a gente se encontra na próxima. Obrigada, Ricardo. Nada.